Olá, boa tarde, meus amigos, que a paz do Senhor alcance a todos vocês. Eu sou o pastor Leandro Mendes. Eu vim aqui trazer uma palavra a respeito do que está sendo dito. A pergunta que não quer calar: o que vai acontecer no dia 8 de maio? Tem sido lançado profecias dizendo que a terra ela vai escurecer por 3 dias, porque o sol ele vai escurecer, a lua também vai escurecer. Mas você sabia que na verdade essa profecia ela já é bem antiga? Pessoas desde os anos do século XIX, século XX, século XXI, as pessoas elas trazem essa alusão e só o que elas fazem é renovar essa profecia a cada tempo que passa. Mas se fôssemos considerar isso, já era para essa profecia ter acontecido há muito tempo. Mas a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre isso? Tem um dia específico que vai acontecer, que a terra vai escurecer? Se você se lembrar, se recordar, um homem chamado Nostradamus, ele disse que o mundo ele ia acabar no ano 2000. 2000 chegará, mas 2000 não passará. E de fato, de 99 para 2000, nós tivemos um eclipse, né? Então, o dia já escureceu, já amanheceu escuro, vamos dizer assim. Mas não foi exatamente como ele disse. A profecia dele se frustrou. Então vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mas a pergunta é: realmente o sol vai escurecer? Vai haver um dia específico disso. Mas quando será esse dia? Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 29, para a gente entender o que Jesus vai dizer. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então o que a Bíblia fala? Que realmente o sol vai escurecer. Vai haver um dia em que o sol vai escurecer. E logo após aquela referida tribulação, porque aqui Jesus ele está dando um sermão escatológico para os seus discípulos. Eles perguntaram quando que vão acontecer essas coisas e quando vai ser o sinal da tua vinda. E Jesus começa a explicar para eles que era necessário que acontecesse primeiro muitas coisas, e uma dentre essas coisas era necessário que fosse destruído o templo de Jerusalém, como ocorreu no ano 70, que Jerusalém foi invadida pelo imperador Tito e ali foi ateado fogo. Esse é um dos acontecimentos que teria que ocorrer. E qual é o outro acontecimento específico que vai acontecer para que o sol venha a se escurecer? Logo após aquela referida tribulação. E que tribulação é essa? Você vê que Jesus ele usa num sentido singular, porque já houve muitas tribulações. A igreja primitiva mesmo era uma igreja martirizada, eles eram jogados nos coliseus e eram comidos por leões, ou seja, sofreram muitas perseguições. Já houve muito período de tribulação ao longo da vida. Nós passamos tribulações ao longo da caminhada da vida. Mas a referida tribulação, a tribulação específica para esse acontecimento, ela ainda não aconteceu. Ela ainda vai acontecer. Quando vai ser? Quando vai ser? Fica difícil a gente dizer a data exata. Mas lá em Apocalipse capítulo 6 fala sobre isso. Apocalipse no capítulo 6 e no versículo Apocalipse 6 e o versículo 13 diz assim, final do versículo 12 diz assim: o sol ficou escuro como tecido de crina, e toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então, você vê que realmente esse acontecimento de a lua ficar escura vai acontecer. Mas a pergunta é: vai ser dia 8 de maio? E além deles dizerem que vai acontecer dia 8 de maio, eles ainda dizem mais, que demônios vão bater nas portas e vão gritar às pessoas como se fosse um ente querido que havia
que havia já sido morto, e uma vez que você abrir a porta da sua casa, esses demônios vão entrar e ali eles vão fazer uma arruaça dentro da sua casa. Mas antes desse acontecimento aqui que nós lemos, que no caso aqui é a abertura do 6º selo, existe uma série de acontecimentos a acontecer. Se você ler lá no capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que é necessário que seja aberto o primeiro selo. O primeiro selo vai dizer que João vê um cavaleiro montado num cavalo branco. E esse cavaleiro traz na sua mão um arco. Quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro ele é o anticristo. É onde começa a grande tribulação. Mas não já exatamente a segunda parte, a primeira parte. Mas quando ele for manifestado, ainda vai ter um período de paz durante 3 anos e meio. Logo depois, João vê abrir o 2º selo. E esse 2º selo, quando ele é aberto, ele vê um cavaleiro montado num cavalo vermelho. E esse cavaleiro montado num cavalo vermelho, ele traz em sua mão uma espada, que representa a guerra. E o 3º selo, um cavaleiro montado num cavalo preto, trazendo nas mãos 2 balanças. E foi dado a ele o poder de trazer a fome sobre a terra. E assim vai abrir o 4º cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele vai matar 1/3 da humanidade usando quatro ferramentas: a fome, a peste, a guerra e a perseguição. 4 instrumentos que ele vai usar para matar 1/3 da humanidade. Vai ser aberto o 5º selo, aonde João vê a alma daqueles que foram mortos pela perseguição na grande tribulação. Aí sim, quando abrir o 6º selo, é que vai acontecer esses acontecimentos catastróficos, vamos dizer assim, porque a lua vai escurecer como um saco de crina. E essa expressão ela é bem judaica, porque o judeu, quando ele queria expressar o luto, ele usava um saco de crina, que era um saco preto, para representar o luto. Então isso aqui nada mais quer dizer que quando acontecer isso aqui, possivelmente vai ser um eclipse, como aconteceu no ano 2000, com maior intensidade, para representar o luto que a Terra vai passar naquele dia. E só para você entender, então, se ficasse 3 dias sem a luz do Sol e a luz da Lua na Terra, o que poderia ocasionar? O que os especialistas falam sobre isso? Só para você ter uma noção, existe um planeta chamado Plutão, que ele é o mais afastado do Sol. E ali é impossível haver vida, porque ali é congelante. Então, 3 dias sem a luz do Sol e sem a luz da Lua, poderia ocasionar um congelamento terrestre. Só para você ter noção. Então, a Bíblia não vai dizer que é 3 dias e 3 noites. Vai dizer que é apenas um período. Logo após a referida tribulação, lá em Mateus 24, 29, Jesus vai dizer: você vai ver um sinal no céu, e vindo sobre as nuvens, o Filho do Homem, que aqui está se referindo ao arrebatamento. Então, é logo após a referida tribulação. E com relação aos demônios que virão, baterão nas portas e entrarão para você não abrir as portas, existe lá em Judas capítulo 6, vai falar dos anjos que foram presos no abismo ou no Tártaro, que estão presos e só serão soltos no dia do juízo, o dia que foi marcado para eles. E quando vai ser esse dia? Só na abertura, só quando for tocada a 5ª trombeta. Eles têm a aparência de gafanhoto, o rosto como de homem, e eles vêm para causar dano durante 5 meses na terra. E 2 Pedro 2:4 vai complementar esse texto de Judas 6. Então, meus amigos, o que eu quero que você entenda? Nenhuma profecia ela pode ser maior ou ela deve ser maior do que a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, meus irmãos, com relação à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, eu não quero que vocês se perturbem, nem por espírito, nem por palavra, nem por profecia, supondo tenha chegado o dia do Senhor, porque isso não vai acontecer sem que primeiro seja revelado o iníquo. Aí quem seria esse iníquo? O homem do pecado. É o mesmo homem que nós acabamos de falar agora
Lá em Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro montado num cavalo branco, que representa a pessoa do anticristo. Tá bom, meus amados? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e em breve nós vamos estar postando mais vídeos, mas desde já eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, tá bom? E já vai preparando seu coração que nós vamos estar postando outros vídeos. Se você sugere que nós venhamos falar sobre algum vídeo escatológico, você pode escrever, tá bom? Você pode entrar nas redes sociais, nos acompanhar lá e nós vamos estar fazendo assim, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus.